Olá, eu sou a professora Bárbara e hoje nós vamos descobrir como encontrar as duas raízes de uma função de segundo grau. Aqui, ó. Começando aqui com essa função, certo? Para eu encontrar as raízes de uma função, eu tenho que igualar o y a zero. Começando aqui, como que faremos então? X ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a zero. O que isso quer dizer? O que são as raízes de uma função? As raízes de uma função é o valor de x quando o y é igual a zero. Então, o que nós vamos fazer aqui? Em primeiro lugar, ver quem são os coeficientes do x. O que são os coeficientes? Os coeficientes do x é quem multiplica o x. Como assim? Vou aqui descrever para vocês verem. Aqui, ó, a função genérica de uma função de segundo grau. A, x ao quadrado, mais bx, mais c. Quem são os coeficientes aqui nessa função? O a, o b e o c. Certo? Aqui, olhando para essa função aqui do segundo grau. Quem são os coeficientes dessa função do segundo grau? Nós temos que descobrir quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c. Voltando aqui, vou escrever a função aqui embaixo para vocês verem. X ao quadrado mais 3x menos 10. Tudo isso é igual a zero. Aqui, quem é o coeficiente do x ao quadrado? Que seria o a. Quem seria? Quem está multiplicando o x ao quadrado? Eu não estou vendo ninguém. Então, quem é? 1. Se não tem ninguém multiplicando o x ao quadrado, eu sempre vai ser o 1. Já vou colocar aqui, ó. O a é igual a 1. O b. Quem está multiplicando o b na minha função? Quem está multiplicando o x aqui na minha função? É o 3. Então, quem seria o coeficiente aqui desse x? É o 3. E quem seria o c? O c é o termo independente, ó. Veja, não está multiplicando ninguém. Então, aqui, quem seria o c? O menos 10. Ali, já descobri os coeficientes da minha função de segundo grau. Olhando aqui, essa daqui é a função genérica do segundo grau. Olhando para a função que eu tenho que descobrir as minhas raízes, eu pergunto, quem são os coeficientes dela? O 1, que multiplica o x ao quadrado, o 3, que multiplica o x, e o menos 10, que é o termo independente. Descobri, eu já achei quem são os coeficientes, eu vou partir para a minha fórmula. Qual é a fórmula que eu descubro as duas raízes da minha função de segundo grau? Por que duas raízes, professor? Porque o meu x está elevado ao quadrado. Quando o meu x está elevado ao quadrado, eu possuo duas raízes. Quando o meu x está elevado à primeira, eu possuo uma raiz. Nós vamos para a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o delta, professora? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Vamos usar os coeficientes que nós separamos aqui da função, que é o b, o a e o c, e descobrir quem são as minhas raízes. Vamos lá, então. Aqui, menos b. Quem é o meu b? Ó, vou copiar aqui a fórmula novamente. Menos b, mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o a. Primeiramente, menos b. Menos o b é 3. Mais ou menos a raiz de delta. Quem é o delta? Vamos substituir aqui na fórmula. b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos 4, vezes o a, vezes o c, que é menos 10. Vamos ver aqui quanto que vai dar esta conta. O meu delta vai ser 9, menos com menos, mais. E 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. O meu delta, então, deu 49, certo? Substituindo ali na minha fórmula. Menos 3, mais ou menos a raiz de 49, que é o valor do meu delta, que eu acabei de encontrar. Tudo isso dividido por 2 vezes o 1. Como que
ficar menos 3, mais ou menos. Quem é a raiz de 49? É o 7. Tudo isso dividido por 2. Nossa, agora eu tenho dois sinais juntos. Dois sinais juntos? Então, eu vou fazer a separação dos meus sinais para encontrar as minhas duas raízes. Por isso que eu encontro dois valores. Um valor como positivo e o outro valor como negativo. Olha só. Menos 3 mais 7 dividido por 2. Que isso vai dar 4 dividido por 2, que vai dar 2. E embaixo vai ser menos 3 menos 7 dividido por 2. Que isso vai dar menos 10 dividido por 2, que isso vai ser menos 5. Encontrei as minhas duas raízes. Aqui, ó. Uma raiz com valor positivo e a outra raiz com valor negativo. Encontrei as minhas duas raízes da função de segundo grau através do Bhaskara.